Siga seus passos e você vai encontrar. Os caminhos desconhecidos estão em sua mente. Não precisa de nada mais além do seu orgulho para chegar lá. Vá, ordinário! Olá, jovens! Eu sou o Rafa e nós estamos aqui no terceiro PizzaCast. Sim, o primeiro PizzaCast de 2013. E hoje nós estamos aqui com uma fórmula um pouquinho diferente. Vamos fazer um especial Angra. Então, o que são os especiais? É um programa inteiro dedicado à banda, onde a gente comenta um pouquinho sobre a discografia, as músicas que a gente mais gosta, as partes engraçadas, enfim, tudo que gira em torno do mundo da banda nós vamos comentar nesse programa. E, como vocês devem ter reparado, nós estamos de casa nova, não é? Estamos agora com o progpizza.com, o blog todo... Teve algumas mudanças pequenas e tal, vão vir outras maiores. Vocês já viram que a gente teve algumas novidades, como as entrevistas ali com o nosso grande amigo Daniel Piquet, ou com o novo baixista do Omar, o Rafael Dafras. E essas são só algumas novidades que vão vir aí com esse novo Prog Pizza, né, com essa nova fase do blog. E uma delas é que você agora pode nos mandar e-mails para sugerir os seus temas, dizer o que você acha dos programas, né? Dizer aí o que você achou que faltou no programa anterior, se a gente falou alguma besteira, enfim, aleatoriedades. Você pode abrir o seu coração para nós no endereço pizzacast@progpizza.com. Só você mandar o seu e-mail, a gente vai ler com todo carinho, com toda emoção do universo. Então, sem mais demoras, amigos, vamos começar esse programa. Estou aqui com dois convidados especialíssimos, dois amigos, duas pessoas que todos nós amamos, não, pelo menos fingimos muito bem que amamos. O primeiro deles é o menino do Rio, o vizinho do Neymar, o cara que tem um pôster do Pelé no quarto. Ele, o Beto Carreiro da Baixada Santista, o prefeito do BM Reviews, Bruno Monteiro. Fala aí, Rafa, mais uma vez participando desse papo maluco aqui no Prog Pizza, comentando sobre uma banda bem importante do heavy metal nacional, que é o Angra, que apesar de muitas pessoas não gostarem, não dá para negar a importância e a influência dos caras no desenvolvimento do heavy metal aqui no nosso país e em todo o mundo. Como sempre, uma honra aí participar do podcast, conversar com vocês, e é isso aí, vamos nessa. Nosso segundo convidado, ele, o algoz de Dado Dolabella, o menino do fundo do poço, o fã de George Michael. Alô, Brasil! Alô, Alex! Alô, Rafa! Alô, Bruno! Fala, galera! Vamos embora nesse papo aí, cujo papo, minhas amigas, é quentíssimo. É a banda Angra, cara. Vamos falar desta amada banda. Essa é a Mama Brusqueta falando, caramba. Ai, caramba. Bom, então vamos começar aqui o nosso programa, não é? E hoje eu prometo que eu vou tentar não tocar pagode no programa, tá? Pra quem tava reclamando aí que eu sou um pateta, que eu sou um poser. Às vezes a carne é fraca, né? Mas hoje eu vou tentar não tocar pagode. Bom, então vamos começar comentando um pouquinho ali do começo mesmo da banda, né? A fase do Reaching Horizons, né? O comecinho do Angels Cry. O que vocês lembram aí dessa fase? Na verdade eu não conheci bem o Angra, eu conheci o Angra do caminho contrário, né? Foi pela fase Edu, e depois de muito tempo eu fui conhecer a fase do André, com exceção do Carry On, né? E o Reaching Horizons pra mim foi uma das últimas descobertas, na verdade. Faz poucos anos que eu ouvi, assim. Eu confesso que não é um disco, se é que a gente pode chamar isso de disco, até porque single, é uma... Né? Oi? É um single, né? É uma demo, na verdade. É uma demo com 8 faixas. Na verdade, 6 faixas, né? 8 é na versão relançada, se não me engano. E... Não sei, é meio difícil comentar sobre essa demo, porque praticamente ela é o Angels Cry, né? Então quando você comentar sobre o Angels Cry, de certa forma você tá comentando sobre o Reaching Horizons. A única diferença do Reaching Horizons pro Angels Cry
é que algumas músicas tem é uma versão diferente. Uma muda o refrão, outra é uma versão um pouquinho mais lenta. Na sem contar a qualidade do áudio, né? E na letra também, né? Eu lembro que na Time a primeira letra a parte fala sobre o barco da sua vida. Aí a letra original fala que ele fede como merda. Um bagulho assim. Essa fase do Angels Cry, ela foi muito bacana porque foi o primeiro disco da banda, né? Entre aspas, aí, o primeiro trabalho, que a gente já falou que teve uma demo antes. E, pô, eu fiz um post uma vez no blog de um ao vivo deles, dessa fase. E, cara, a banda ela se tornou conhecida rapidamente ali, né? Não só no Brasil, principalmente no Japão, só através desse disco. E uma curiosidade dele, na verdade, quem é fã há mais tempo com certeza sabe disso, que o Confessori não gravou as bateras desse álbum, né? Apesar dele ter feito a turnê toda, quem gravou foi um batera chamado Alex Holsworth, né? Isso aí. Eu sabia, não sei, posso estar errado, mas eu conhecia como Marco Antunes. Antunes? Na verdade, o Marco Antunes, ele foi o primeiro baterista de quando o André Matos e o Kiko Loureiro eles formaram a banda. Aí eles juntaram o Luiz Mariucci com o André Linhares, no tempo o Rafael não tava, junto com esse Marco Antunes. Só que aí, muito rápido, esse cara ele já saiu da banda. Aí era no tempo que eles iam gravar o EP. Aí eles chamaram esse baterista alemão aí, esse Alex Holsworth. Eu não sabia que ele era alemão. Mas enfim. O Angra, ele tem antes mesmo de lançar o Angels Cry, os caras já tinham um fã-clube. Não sei se... Bom, provavelmente era um fã-clube feito, sei lá, por amigos deles, propositalmente para divulgar a banda lá na Alemanha, né? Sim. Tanto que na embalagem da demo, na versão de fita, tem lá a caixa postal do fã-clube, etc. Só frisando, eu cometi um erro. Quem formou a formação inicial foi o André com o Rafael. O Kiko veio depois. É verdade, porque o guitarrista que o Kiko substituiu foi o André Hernandes. Ele mesmo, André Hernandes. Esse que mesmo. Toca hoje com o André Matos solo, né? Banda solo do André. Sim, o vulgo Zazá. Dessa fase aí do Angels Cry, né? Tem até um vídeo muito engraçado que eles foram no programa da TV Mulher e a mulher que era a host do programa, esqueci o nome dela, mas ela trata os caras de uma forma muito engraçada e é legal esse vídeo porque o Kiko e o Luiz Mariucci zoaram, então um trocou de lugar com o outro. Tá o Kiko no baixo e o Luiz na guitarra. Só que ninguém conhece a banda, então os caras não percebem a zoeira, né? E tem duas coisas engraçadas nesse vídeo. A primeira é que aparece escrito na legenda dos caras ali, Conjunto Angra, que é uma coisa muito incomum de aparecer. E a segunda é que... Usar um pagode, né? Então fica muito pagodeiro, né, cara? E a outra coisa bizarra é que eles tocam Wuthering Heights e na sequência... Então vamos cantar de novo? Vamos lá, obrigado pela... O que vai ser agora? Agora a gente vai cantar uma música que tá rolando bastante nas rádios aqui em São Paulo, chama-se Time. Time. E nisso, no playback começa a tocar Evil Warning, que só porque começa falando Time, né, a música. E é bizarro porque o Rafael Bittencourt tá no violão e tal, e tava sem batera no dia, né? Aí o André Matos senta num canto do estúdio, assim, e começa a fazer com o pé como se tivesse um pedal duplo. Pô, eu vou colocar isso aí na descrição do Eu já podcast. vi esse vídeo e realmente é bizarro, cara.
Vou colocar na descrição, você que não assistiu, assista, porque é muito engraçado, cara. A gente já falou do Reaching Horizons, como eu disse, você praticamente já tá falando do Angels Cry, né? Porque a diferença entre eles é muito pouca. Tirando o fato que o Angels Cry, logo de lançamento, já estourou a boca do balão. Sim. Sendo um dos mais vendidos da carreira dos caras. Tipo, e na época, foi lançado em 93, eu tinha 2 anos de idade. O bagulho já era, tipo, estouradaço no Japão, Europa, tudo que era lugar. E como sempre, era tomando chinelada aqui no Brasil, né? O legal do Angels Cry é que ele é um disco bastante diferente, né? Então, assim, diferente pro que a gente tinha no Brasil na época. Então, esse metal que era mais técnico, com os vocais ali do André, que tinha uma voz bem diferente dos vocalistas da época e tal. Então tudo isso fez bastante diferença. E o Angra não se contentou em ficar só fazer só isso, né? Eles buscaram algo diferente, mais diferente ainda, e foi daí que surgiu o Holy Land, não é? Eu acho que o Holy Land provavelmente até o momento é o álbum mais brasileiro que a gente pode... não sei, na minha opinião, se existe um álbum que a gente pode definir o que é o metal brasileiro, é o Holy Land, né? Não só pela musicalidade, mas também, cara, pela tratativa do álbum, as letras que tratam do descobrimento do Brasil em 1500 e tal, é um álbum conceitual, né? Conta quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses e tal, tem bastante influência da música e da cultura brasileira no álbum. Cara, é realmente um álbum muito brasileiro. E uma das canções que eu mais gosto desse álbum, cara, é Carolina 4. Muito boa, cara. Então, obviamente não só corrigindo o que eu falei, não é o único álbum que representa o metal brasileiro, até porque eu estaria desrespeitando alguns trabalhos do Sepultura, por exemplo, de várias outras bandas, mas na minha opinião é um dos mais expressivos. Se um gringo chegar e perguntar, pô, fala aí qual que é um disco que represente o metal brasileiro, eu escolheria o Holy Land do Angra. Pois é, cara, e na época que ele foi lançado, eu tenho um amigo que ele é mais velho do que eu, e ele acompanhou o Angra desde o começo, né? E uma das coisas que ele comenta é que tipo, eles ficaram assim semanas esperando o disco chegar na loja aqui na cidade. Falando assim, parece que eu moro no interior do Acre, né? Não, eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo, mas assim, naquela época as coisas eram mais demoradas, né? E a hora que ele comenta que a hora que ele ouviu assim, não só ele, assim, os amigos e tal, o pessoal estranhou bastante, porque era algo que as pessoas não estavam muito preparadas para escutar, não é? Tinha gente que zoava que era forró metal, e hoje em dia se tornou um clássico, né? Mas ele comenta que as pessoas demoraram um pouquinho para se acostumar com a sonoridade daquilo, tem coisa de baião no meio, ou mesmo Carolina 4, que o Alex comentou, tem uns tamborzão de axé. Então, isso hoje em dia a gente vê como um clássico, né? Mas foi um disco que marcou um pouquinho disso, né? Como que as pessoas elas demoram para assimilar o que é novo como algo bom, não é? Parece estranho à primeira vista, mas pô, se tornou o que é hoje, que, como o Bruno comentou, é uma das referências quando a gente fala em metal nacional, é esse disco, né? Uma coisa que eu sempre falo, principalmente no BM Reviews, é que o Brasil ele tem o que eu chamo de heavy metal exclusivo, né? Existem várias bandas da Europa, dos Estados Unidos, que são grandes admiradores do heavy metal feito aqui, mas não tem jeito, tipo, por mais que eles tentem, existe bandas da Finlândia que chegam a cantar em português para tentar
chegar a ser algo próximo daqui, pelo tanto que eles admiram, mas obviamente que é alguma coisa que chega a ser meio que exclusivo nosso, mas infelizmente ainda não existe essa valorização por parte dos próprios brasileiros, né? Como você disse aí, naquela época já era difícil para a galera entender o trabalho que os caras faziam, e ainda hoje em dia existe essa dificuldade dos caras entenderem essa mescla que o Angra fez e algumas bandas atualmente fazem, de misturar vários elementos, fugindo do convencional, né? A grande carga do Angra, o que tornou ele bem singular, é realmente a proposta dele de usar essa cultura musical que oriunda da própria história do Brasil mesmo, cara. Tipo, o MPB, algumas coisas indígenas também, flautas, essas coisas. A gente eles têm uma grande carga, cara, que eles usaram e muito bem num conceito, cara, de tentar juntar o power metal que tava no auge na época com essa cultura brasileira, cara. Tipo, os músicos brasileiros, eles têm uma grande influência, cara, vinda desses ritmos que já vieram de muito tempo atrás, cara, que é uma coisa muito boa e muito bem explorada pelo Angra, cara. Oi, uma coisa bizarra do Holy Land também é aquele vídeo onde eles vão no Jô Soares e o Jô quebra o disco, cara. Ele ganha da banda aquela latinha de colecionador que vem o disco, vem camiseta, vem tudo ali, cara, né? Só o dedo mindinho do André Matos. E aí o Jô, na emoção, acaba quebrando o disco. Eu vou colocar esse vídeo também na descrição para quem ainda não assistiu. Cara, é sensacional. E também é uma prova disso que a gente estava falando, né? Os caras, eles estavam tão bem sucedidos ali que eles conseguiram levar o metal pra TV aberta, né, cara? Pra Globo. E, pô, você conseguir isso, meu... Pedindo permissão aí já para passar pro próximo disco, vamos Fireworks. Para mim esse é o álbum que mais da era André, né? É o último álbum do André, é isso? É o último álbum do... Ele tava querendo sair desde do Holy Land. Não, é o último, é aquele que já tá capengando a banda já pro cara sair, né? Ouvi boatos. Sim. Pra mim, cara, esse é o disco mais europeu, digamos assim, do Angra na era André Matos. Eu não sei se foi pelo fato de que eles já estavam com, digamos assim, um respeito bem maior, né? Fazendo turnês no Japão, na Europa e etc., com bandas europeias. Então eu imagino que isso acabou influenciando também. Então acaba acontecendo que é o álbum que eu menos gosto, assim, da era do André, é o que menos me chama a atenção, assim, justamente porque acho que, sei lá, soa mais diferente daquilo da proposta original do Angra. Não sei se todo mundo concorda, enfim. Não, eu concordo, cara. O Fireworks, ele tem um appealing bem mais pesado do que os outros, cara. Ele realmente, ele tem, mas ele tem bem pouco os ritmos brasileiros dos outros álbuns, cara. Ele realmente é um álbum de metal mais vamos dizer, mais hemisfério norte, cara, mais europeizado. Definitivamente não é um disco ruim. Eu não tô falando, em nenhum momento eu falei que é um disco ruim. Mas é que da proposta que acho que o Angra tava querendo, pra mim foi o que mais fugiu, assim, não sei. Paradise é uma música que representa bem isso que vocês estão falando, né? Ela foge bastante do que era o Angels Cry, ou mesmo o Holy Land ali, né? O disco ele tem uma certa brasilidade, né? Entre aspas, em algumas músicas como Gentle Change e tal. Mas é mais contido mesmo, né? Ele é um pouquinho mais padrão, digamos assim. Até nos clássicos ali, como Metal Icarus ou Wings of Reality, são músicas que a gente vê ali que são muito bem feitas, são clássicos da banda, né? Mas que vão um pouquinho mais para esse lado do metal tradicional ali. São excelentes músicas também, né? Lisbon, que é um clássico.
da banda ali, uma música, pô. Tinha até a comunidade do Orkut, né? Já ouvi Lisbon mais de 1000 vezes. Pô, cara, era o single do álbum, cara. Bom, e sei lá, né? Essa pausa do Angra aí é difícil de entender até hoje, né? Tipo, como é que, às vezes eu paro e penso, como é que o Angra seria hoje em dia com o André Matos? Eu tenho um palpite de que seria bem mais melódico e menos progressivo do que acabou se tornando, porque... Ah, com certeza. De certa forma, acho que após a saída do André, né, eu imagino que quem passou a decidir os rumos da banda mais definitivamente assim foi o Rafa e o Kiko, então isso acabou pesando, né, porque eles têm umas influências progressivas muito fortes. E o Rafa tem essa coisa de misturar tudo, que se ele puder misturar barulho de latinha na música e sair um som legal, ele vai misturar, né? Então... Sim, o próprio Felipe Andreoli, sim, Andreoli, cara. O que era da banda Karma também, tem uma grande influência do heavy metal original mesmo, progressivo, e isso acabou influenciando muito no estilo da banda no próximo álbum, que é o que a gente vai comentar, o Rebirth. Rebirth, cara, essa fase do Rebirth é uma fase muito querida por todos, né, cara? Tem muitas coisas engraçadas dessa época aí. O Rebirth, me corrijam se eu estiver errado, mas foi o álbum do Angra que mais vendeu no mundo todo, né, cara? Foi um sucesso. Acho que ele e o Angels Cry devem ser os mais vendidos até hoje, provavelmente, cara. Porque o Rebirth, ele é bizarro a quantidade de versões que ele tem. Sim, cara. Cara, ele tem uma versão que é coreana. Sério, eu nem sabia que existiam versões exclusivas pra Coreia. E tem uma faixa a mais. Eu acho que a Bleeding Heart, ela não vem no Rebirth original. Mas nessa versão coreana ela vem. Tá? Na versão brasileira eu sei que não vem. Na japonesa talvez venha a Bleeding Heart também, se eu não me engano. Mas enfim, se você puder pesquisar um dia aí as versões que tem do Rebirth, tem versão tailandesa. Tem, cara. A Bleeding Heart é uma versão, é uma faixa bônus na edição japonesa. E na coreana também. Então, essa eu não sabia. Esse disco já começa a capa dele, né? Tem aí uma discussão que eu acho que vai se arrastar por toda a eternidade, que é: na capa é um anjo ou uma anja? Eu acho que é um cara aquilo, né? Porque o pessoal... eu sei que é um anjo de cemitério, isso é tudo que eu sei. É um anjo de um museu, se eu não me engano. Tem... não é de... eu tô falando merda. Não, o do Angels Cry é uma estátua de um anjo de cemitério, se eu não me engano. O do Rebirth é um anjo que tá no museu, não vou me lembrar em qual museu. O legal do Rebirth é que, além de ser, pelo menos pra mim, foi o primeiro disco do Angra que eu escutei. O primeiro disco não, porque eu comecei a escutar Angra pelo Hunters and Prey, então de certa forma tem uma relação com o Rebirth, né? Uhum, sim, então é uma época da minha vida bem legal. Eu tinha, sei lá, 2001, devia ter 11 anos, não lembro. Então acabou sendo uma época que meio que acompanhou minha infância para virar adolescente e tal, então tem um certo carinho especial por esse disco, além de ser um dos melhores dos caras, apesar de ser bem metal melódico, provavelmente um dos mais puxados para metal melódico, pão com ovo e tal. Pão com ovo. Sim, mas o que salva mesmo é essa visão além do alcance que o Angra tem, né, de misturar várias coisas e acabar deixando o pacote mais interessante, porque se não fossem essas misturas que eles incluem nas músicas, não ia passar de um disco de metal melódico básico que fazem hoje em dia ainda. Pô, cara, eu lembro que eu escutei muito assim, cara, a exaustão a fase do André Matos, e eu não gostava
da fase do Edu pra frente, mas não é que eu não gostava, é se não gostar de criança que fala que não gosta de comida, mas nunca experimentou, saca? O pessoal da minha escola falava que era ruim, que não sei o que tem. E eu lembro que eu ouvi Nova Era a muito custo, depois de muito tempo ouvindo Angra. E eu lembro que eu não gostei de birra, assim, tá ligado? Não, o instrumental é legal, mas não gostei da voz do Edu, mas na verdade, assim, obviamente que eu tinha gostado, cara, mas era só porque o pessoal falava que não gostava, e se eu falasse que tinha gostado, eles iam me bater na saída ou algo do tipo, né? Mas esse disco, o Rebirth, ele também foi muito importante pra mim, né? Porque foi a partir dele que eu comecei a desenvolver mesmo, assim, né, o meu gosto musical. Falei, pô, esse álbum aqui, caramba, ele é muito bom, muito bem feito, devem ter outras coisas parecidas com ele que também são legais, então comecei a descobrir várias bandas muito boas por causa do Rebirth, né? E nessa fase do Rebirth tem algumas bizarrices que eu me lembro, cara. A primeira delas é o clipe. Ele foi lançado ali em 2001, 2002, que era a época da Copa do Mundo ali do Japão, né? Coreia e Japão. E eles lançaram um clipe de Pra Frente Brasil. Que Somos Milhões em essa música. Passou no Globo Esporte, eu acho, cara. Sim, tinha a versão. Eles fizeram a versão da abertura do Globo Esporte também, né? Foi uma fase que o Angra foi bastante pra televisão. E uma bizarrice desse clipe é a participação do senhor Aquiles Priester. Por quê? Por que você me pergunta? Por que, Rafa? É o seguinte. Se você assistir o clipe, não precisa nem ter muita atenção, mas se você assistir com atenção, você vai ver que em várias passagens o Aquiles toca sem a bateria. Tipo, eles estão dentro de um ônibus, o Aquiles tá, assim, não aparece a bateria, mas dá pra você ver que ele não tá tocando numa bateria, ele tá tocando no ar. E, mais óbvio, tem alguns takes onde a banda toda tá andando em direção à câmera e o pessoal tá com os instrumentos e o Edu cantando. E é engraçado que o Aquiles está andando em direção à câmera, batucando no ar, cara. Cara, a expressão facial dele, cara, de desgosto. Cara, a expressão dele de desgosto, cara. É iminente, cara. Ímpar, cara. Esse clipe a gente viu porque ele tava como um bônus no DVD de Rebirth Live São Paulo, cara. Sim, sim. Esse DVD, que aliás é excelente, né? Muito bom, cara. Aliás, esse DVD também, que faz parte dessa fase do Rebirth, tem um overdub nele que é engraçado, que na primeira faixa ali, no Nova Era, no finalzinho, o Edu erra a letra, cara. E aí dá pra ver que eles gravaram por cima, porque... eu não vou lembrar em que trecho não vou me lembrar a frase que é, mas a câmera foca bem na cara dele e ele tá cantando outra coisa, tá ligado? Do que é a letra. Os caras gravaram por cima. É outra curiosidade aí pra quem não reparou ainda. Os caras da banda vão odiar a gente por falar essas coisas, cara. Cara, essa fase Rebirth aí, cara. O Rebirth foi o segundo álbum deles que eu escutei, cara. Primeiro eu escutei o Angel's Cry. Por causa que, pô, era o do Carry On, que foi a primeira música do Angra que eu escutei. E depois eu já pulei pro Rebirth, cara. Eu não lembro porquê, mas eu já fui nessa fase do Rebirth do Edu Falaschi. Eu lembro, cara, que o Edu Falaschi, ele era muito rejeitado por, como o Rafa disse, aquelas pessoas com aquela mentalidade de criança, tipo, cara, eu sou fã, eu sou baba-ovo do André Matos, cara, ele que é o top, esse com nada. Aí o pessoal, tipo, rejeitava o Edu, só que eu vi o CD, cara, o CD é excepcional, cara, o Rebirth é muito bom. Sim. E essa versão ao vivo, eu não sou muito fã de discos ao vivo não, vou ser sincero, eu não tenho saco pra escutar.
mas esse disco é muito, muito bem executado. Tudo bem que rola umas edições nervosas, como o Rafa disse, mas ainda assim, para quem gosta do Rebirth, acaba se tornando uma bela diversão. Até porque foi a primeira execução e bem divulgada das músicas da era André Matos, cantada pelo Edu, né? Como a gente tá falando do Rebirth, é uma coisa que vale comentar, né? Falando sobre a voz do Edu. Eu acredito que o Edu, ele foi muito... Acredito não, isso aí com certeza. Ele foi muito cobrado porque o timbre do André é bem agudo, né, cara? E por mais que no Symbols ali, que é a banda anterior do Edu, ele fizesse algumas coisas muito agudas, como tem uma música deles que eu gosto demais, chama The Traveler. Tem um agudo muito grande nessa música, mas a característica da voz do Edu não é essa, né, cara? Então... Não, na época, se você acompanhar o Edu desde a primeira banda dele lá, tipo, há muitos anos atrás, a voz dele era muito, tipo, alcançava tons agudos. Sim, alcançava bastante. Até uma parte dos Symbols e tal. Mas é óbvio que o cara foi crescendo, a voz dele foi mudando. Tipo, chega no Aqua, você já vê que tá tipo, muito diferente. Depois, se você for ver as apresentações dele, até depois do Temple of Shadows, que acho que foi o álbum que a gente vai comentar agora, que acho que foi o que mais exigiu da técnica vocal dele. Com certeza. Dá pra perceber que a banda ou ia pra um rumo diferente, que foi o que aconteceu, que ele acabou tocando direto e pulou fora do Angra. Eu não acho que deveria existir essa cobrança, justamente porque é uma voz diferente, né, cara? Muito do que foi desgastado ali, não só na parte vocal, mas na parte de relacionamento dos fãs com a banda, de o cara não alcança agudo, não sei o que tem, mas a voz dele, cara, eu prefiro muito mais a voz do Edu. Um exemplo, no começo da Millennium Sun ali, que ele usa um timbre um pouco mais grave, cara, pra mim esse timbre dele é o mais legal, cara, o mais bacana de escutar, né? E eu acho que o pessoal não entendeu muito bem isso, né? Eu mesmo não entendia na época. É que acho que o que acontece, principalmente, isso acontece na verdade no mundo inteiro, né? Mas acho que o que acontece mais aqui no Brasil é que a galera acha que quando gosta de alguma coisa acaba virando patrão, né? Tipo, acaba falando, essa banda deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas nem sempre é assim, né? Todo mundo passa por mudanças de gosto musical, de técnicas e até a voz. Quando você é criança você tem uma voz, quando você é adulto você tem outra, então tipo, é um negócio iminente, não tem como você mudar e continuar cantando agudo para sempre. O André Matos, no caso, ele tem uma como pode falar, as cordas vocais dele foram feitas para aquele... Ele é um tenor, né? Sim, e ele estudou para manter aquele tipo de voz e etc. Então, enfim, são mudanças e na minha opinião foi para melhor, porque ainda bem que o Almar tá do jeito que tá, o Edu também aparentemente bem mais feliz do que ele tava no Angra, porque agora ele tem uma liberdade de fazer o que ele quer fazer e tal. Sim, assim, a banda, o estilo musical também, o que eles fizeram, eles se adaptaram à voz do Edu, que era claramente diferenciada do André, e realmente tomou um bom rumo, cara, porque os álbuns lançados desde o Rebirth até o Aqua são álbuns muito bons, cara, e não há dúvida de que o Edu fez um trabalho tão bom ou até melhor do que o André na fase anos 90, cara. Por exemplo, nessa fase aí, Rebirth e Hunters and Prey, tem uma versão de Live and Learn. E se você ouvir a versão do Edu e do André, realmente a versão do Edu ficou mais legal, né? Ficou mais bacana. Mas esse lance de comparação, cara, e gosto é muito complicado. Sei lá, imagina você tá assistindo Chaves e não é o Roberto Bolanhos fazendo Chaves, é outro cara. Você vai querer comparar e falar, o cara não manda tão bem quanto o outro ator, não sei o que tem. Sei lá, se entrasse alguém no lugar do Silvio Santos, o pessoal vai comparar mesmo, né? É natural. Mas o problema é que alguns não entenderam muito bem essa mudança, né? Pelo menos nesse comecinho que a gente tá comentando, que é o Rebirth. Mas vamos mudar de disco.
Vamos falar agora de um dos maiores clássicos da banda, um disco que eu adoro, cara, que eu tenho ele autografado aqui em casa, que é o Temple of Shadows. Cara, ó. Peraí, eu vou fazer uma pausa aqui pra bater palma, cara. Cara, toda vez que eu ouço esse nome Temple of Shadows, uma lágrima escorre do meu olho. Lágrimas masculinas já foram derrubadas. Meu olho sua, né? Cara, esse disco, ele é um marco, cara. Ele é uma excepcionalidade, cara. É uma masterpiece, tipo, que não dá pra classificar o nível, cara. Que é muito boa, cara. O conceito do álbum, cara. Como eles empregam cada estilo que eles estão pegando pra colocar no álbum. O conceito dele, cara, a história é muito boa. É um álbum que ele realmente toca em você, cara. Ele é muito bom. Ui! Eu lembro que esse disco ele foi lançado lá no final de 2004 e na época rolava aqueles programas de baixar música, tipo Kazaa e tal. E eu lembro que tinha uma versão europeia, que era aquelas... Hoje em dia acho que não rola muito disso, mas antigamente rolava aquelas versões promo, né? Que tinha um voice over em cima das músicas. Então, tipo, ficava um cara falando lá, tipo, You are listening to Temple of Shadows from Angra. E era muito chato, porque tipo, eram umas músicas aí, cada 20 segundos o cara falava isso e tal. Você está ouvindo Laser FM. Sim, era exatamente isso, cara. E aí, mas era justamente pra galera não compartilhar, entendeu? Por causa de vazar e tal. Era uma técnica inteligente, mas não sei como é que alguém ia querer resenhar um disco escutando aquele cara falar aquilo. Então, aí, na época, eu lembro que eu escutei esse disco, cara, e eu falei, nossa, isso é a pior porcaria do mundo. E, mano, demorou muito tempo pra eu ver como eu estava terrivelmente errado. Porque eu lembro que eu tava escutando o Angra e tal, daí eu falei, vou ouvir essa bagaça de novo. E aquilo lá mudou a minha vida, porque eu considero 2 discos que são intocáveis, assim, cara. É o Temple of Shadows do Angra e o Unpuzzled do Maestric. Pô, cara, são 2 discos que são tipo divisores de mares, assim, explosões mundiais atômicas douradas, cara. Aliás, fica aqui o nosso abraço pro Fábio. Tem entrevista com o Fábio lá no Project, só começou jabazeiro, cara. Mas, pô, Maestric, ainda faremos um especial do Maestric aqui. Um dia faremos. Cara, Temple of Shadows ele se destacou também, cara, pela qualidade técnica dos músicos na banda, cara. Eu lembro que o Aquiles, cara, ele reinventou a batera na música The Temple of Hate, cara. A qualidade técnica, principalmente da bateria do Aquiles, cara, tá muito boa, cara. Você percebe que é diferente de tudo que eles já fizeram antes, cara, essa música. Esse CD retomou ali, né, essa coisa do Angra de fazer as coisas de uma forma diferente. Então, em Spirits of Time você tem aquela coisa ali que é um pouco mais swingada. As músicas, elas são, poxa, assim, todas as músicas são muito bem trabalhadas. E se você já teve a oportunidade de escutar alguma das demos desse disco, você consegue ver que teve uma preocupação da banda em realmente pegar uma ideia que era boa e lapidar aquilo bastante, assim, sabe? Até fazer algo que fosse indiscutivelmente bom, saca? Tanto nas letras quanto nos arranjos, cara. Cara, eu acho que se o Angra lançasse esse disco e falasse acabou a carreira de todo mundo, vamos parar aqui, vamos se aposentar, eu só ia falar obrigado.
Não tem mais o que falar, tá ligado? Porque sair no Moonwalk, né, cara? Não é mais questão de eu ser brasileiro, eu tenho muito orgulho do Angra e desse álbum, mas independente disso, pra mim, eu acho que nunca, ou pelo menos, nunca é muito tempo, mas vai demorar muito tempo pra alguém fazer algo próximo de um disco tão forte que nem esse. É muito intenso, porque ele começa com a Spirit of Fire, aquela coisa mais extrema, mais acelerada e intensa, e vai oscilando em melodias e tal, tipo, cara, te transforma, te leva pra outro. É uma hora que você viaja e viaja totalmente. E pra fechar com chave de ouro tem a faixa instrumental sensacional, extremamente inovadora, que eles pegam um trecho de cada música, cara. Dá pra fazer um podcast só pra falar desse disco, velho. Putz, cara, é verdade. O que é legal é que assim, você falou de como o álbum ao decorrer ele vai alternando o ritmo dele, como é o approaching dele. Isso, na minha opinião, o que eu sinto, ele dá a sensação de como o protagonista desse conceito que é utilizado no álbum se sente, cara, que é o cruzado, que é o Shadowhunter, aí, né? O The Shadowhunter, cara, que no começo tá lá, cara, na guerra, Spirit of Fire tá lá, pá, aí vai descendo, vai continuando a história, cara, ele vai se redimindo, que aí vai indo, que é do Temple of Hate, no Shadowhunter, no Pain for the Dead, que já vai mudando a área dele, o que ele vai sentindo e como a música se aproxima nesse sentido, o que passa pra quem tá escutando, cara. Que, cara, é perfeito, é um diamante isso, cara. O Temple of Shadows, ele foi minha primeira resenha. Na verdade, o BM Reviews começou depois, numa época que eu tava extremamente viciado nesse disco, e eu comprei a versão japonesa dele e tudo, e aí foi aí que o BM Reviews acabou nascendo de verdade. Tem até aquela review que é extremamente tosca, que eu fiz, e hoje em dia eu conheci seu trampo por esse vídeo, cara. É um excelente vídeo, aliás. Não, eu acho aquele vídeo horrível, cara, sinceramente. É porque eu não manjava nada de edição de vídeo, então, tipo, ele é muito... Eu acho ele muito bizarro hoje em dia. Mas o legal desse disco, não sei se o Alex tem original aí, é você pegar o encarte enquanto você escuta as músicas lendo lentamente e tal. Cara, isso é sensacional. É uma outra experiência, né, cara? Você lê, vê na história. E eu tenho uma paranoia que não tem na internet o mesmo conteúdo que tem nos encartes, cara. Pois é, você não acha também, que eu já procurei, mas não acho. Não, muita gente já brigou comigo falando que tem, e eu temo falando que não tem, que tem que pegar o encarte, ler e ponto final. Tem, né, cara? Mas não é exatamente o que tá no disco, né? Não é a mesma experiência, cara. Quando você pega e vê as ilustrações e tudo mais, é totalmente diferente. Você se sente dentro da história, né? Como o Alex comentou, os sentimentos que as músicas passam, como por exemplo no Pain for the Dead, que ele comentou que é quando o Shadowhunter perde a família dele ali. E também ali o ápice do feeling, na minha opinião, que é Late Redemption, que, putz... Redemption, acho que não existia escolha melhor do que o grande Milton Nascimento, cara. Putz, cara, não, Milton, um abraço pra você, pra sua família, cara. Muito obrigado. Milton Nascimento voltasse ao que ele era. Pra quem não sabe, Milton Nascimento ele tinha uma banda de rock progressivo há muito tempo atrás, antes de ser famoso. Ele largou o prog e ele ficou famoso, né? Muitos músicos brasileiros que hoje em dia são famosos, se você for ver a origem deles, por exemplo, o Zé Ramalho é adorado pelos fãs de prog lá na Europa, tem lançamentos exclusivos para Inglaterra, então é meio bizarro isso. Tiveram que abrir mão disso pela música mais comercial, né? E, assim, falando comercial parece que é ruim, mas não, cara, esses artistas aí, o Zé Ramalho, o próprio Milton Nascimento, ou até outros nomes aí que a gente pode falar, como o Djavan, cara, são músicos que fazem um excelente trabalho, mesmo que sejam mesmo músicas... sendo comercial, digamos assim, né? Excelente, cara. Bom, Late Redemption pra mim é uma das músicas com mais feeling que eu já escutei na vida e, sim. Pra gente finalizar, que senão a gente vai ficar falando Temple of Shadows até cansar aqui. Uma das coisas que eu
gosto de destacar bastante nesse disco, as letras mais matadoras do universo, cara. O Rafael Bittencourt chutou o pau da barraca com as letras que são tipo filosofias pra você levar pra vida. A gente tava até conversando aí, o Rafa, uns dias atrás. Tem passagens lá, cara, que agora eu não lembro de cabeça, que faz um certo tempo que eu... Se o Rafa lembrar, por favor, comente. Que são coisas que você levar pra vida e usar como filosofia de vida, sem dúvida. Cara, a letra não vire suas costas pra humanidade, né? Você só quer salvar a si próprio. Aí, olha, cara, olha a oportunidade disso. A ignorância queima como um fogo, consumindo as pessoas em suas chamas. E, cara, hoje em dia você vê muito disso, né? No próprio disco fala que na época que a história se passa é muito parecido com os dias de hoje. E as filosofias das letras, né? Apesar da história, assim, por exemplo, se você for católico, você pode achar agressivo algumas coisas, né? Porque fala sobre o The Shadowhunter, ele desafia algumas coisas das cruzadas, na época das cruzadas ali que a Igreja Católica fazia. Então, para quem é bastante religioso nesse sentido, pode ser... você pode ficar ofendido assim pela história, né, pelo background da coisa. Eu mesmo sou protestante e além de não me sentir ofendido, eu acho isso que o Bruno comentou aí. As letras, elas, a lição que a história te passa vai além de qualquer crítica, né? Acima das críticas estão as lições que as letras te passam. E várias coisas que eu levo para minha vida até hoje, eu aprendi fazendo reflexões nas letras desse disco aí, né? Do quanto você realmente se importa com as pessoas, o quanto você se esforça para realmente não só fazer o mundo melhor, mas não tornar ele um lugar pior do que ele é, né? Isso é muito importante também. As letras do Temple of Shadows, como eles foram praticamente 100% escritas pelo Rafa... foram 100% dele, né? Não, tem pouquíssimas alterações, mas o conceito inteiro, né? Dele. A base das letras é totalmente dele. Então reflete muito no que ele estava acreditando naquele momento, que é uma das coisas que ele mais divulga, né, hoje em dia, tipo, nos workshops deles e tal. Sempre que ele é uma pessoa que conversa bastante, se você for no workshop, então ele sempre comenta sobre... Que cortou o que você disse, cara. Se você for no workshop... se você for no workshop do Rafa, por exemplo, ele sempre comenta essas coisas e tal, tipo, sobre as letras, o que ele estava pensando, né, na hora de fazer essas letras do Temple of Shadows e tal. Então, mas enfim, isso aí é um assunto que rende muita conversa, que quem quiser discutir aí com mais detalhes pode comentar no vídeo e tal, e a gente troca ideia, porque assunto é que não falta. Exato, e também aparecer no vídeo do Bruno lá, por mais que ele não goste do vídeo, eu vou deixar o link aí para quem quiser assistir o vídeo dele. E a gente não poderia parar de falar desse disco sem relembrar da lendária camiseta de futebol do Temple of Shadows, né? É verdade, Rafa. Enfadonha camiseta. Cara, você pode ouvir nos primeiros PizzaCasts a gente comentando sobre isso. Eu vou colocar um trechinho que a gente fala sobre esse manto sagrado aí. Falando em camisetas de metal, o Rafa não me deixa mentir. Esses dias não, talvez ano passado, estávamos no Hop Hari quando avistamos um cara com uma camisa do Temple of Shadows do Angra. Nossa, cara, só que assim, você fala camiseta do Temple of Shadows, o que você imagina? Camiseta preta com a capa do disco ali, né? Conte para nós, Alex, como era a camiseta desse jovem? Cara, era uma camiseta de futebol, tipo, e o símbolo como se fosse o escudo do clube no qual ele jogava futebol, era a capa do CD do Angra, cara. Espero eu que seja um clube só de metaleiros, mas aquele garoto parecia que não sabia o poder que ele estava emanando com aquela camisa. Mas era bem feito o negócio? Não, detalhe, o escudo tava estampado em cima de um bolso, cara. Pô, mas era bem feito o negócio?
Não, cara, era uma camiseta de futebol com bolso e aí tinha um 11 nas costas escrito The Shadowhunter. Nossa, velho. Bom, falar um pouquinho sobre o Aurora com os Surgeons, um disco que foi muito odiado, cara, mas eu vou dar a cara a tapa, eu gosto desse disco, falei, me processa. Na minha opinião, o Aurora ele não é um disco ruim, só que ele é meio cru, digamos assim. Eu não sei se foi por causa da produção, eu não sei, mas de certa forma eu sinto falta de alguma coisa nele, mas pra mim é um dos melhores discos do Angra, inclusive também em questões de letras e sonoridade e tudo mais, é um 9 de 10, assim. Acho que se fosse alguma coisa que me incomoda na produção, mas isso não tem nada a ver com a banda e etc. Acho que não sei se foi questão de produção, de mixagem, mas alguma coisa não me agrada assim nesse sentido. Sim, vendo esse disco fazendo inevitável comparação, o timbre e as notas no qual esse disco ele tá fundado são um pouco diferentes das outras, cara. O que gerou um approach mais conceitual nesse disco também. Que ele, na minha opinião, é um dos discos mais pesados de todos os álbuns do Angra, cara. Sim, se não o mais, né? Eu diria que é o mais, eu acho. E ele não, minha opinião, ele não ornou muito bem, desculpa a expressão ornou, minha avó mandou um abraço pra você. Avó, abraço da minha tataravó, cara, guerra civil, ela estava lá. Não combinou muito bem a voz do Edu na minha opinião, com esse timbre usado pela banda, cara, mas assim, o disco é muito bom, cara, e também é um disco ótimo pra mim, e um dos destaques desse disco, cara, na minha opinião, são duas músicas, Breaking Ties e a última música que eu ouço muito, cara, Out of This World, no qual é o bônus da versão japonesa, né? No qual o Rafael canta, cara, que é a música sobre o astronauta brasileiro, né, o Marcos Pontes. Assim como o Temple of Shadows, né, esse álbum ele tem várias variações de musicalidade, de melodias, etc. Que ele começa com o The Voice Commanding You, que é bem rápida, bem extrema, né? E aí já perto do final são praticamente 4 faixas bem easy listening, né? Bem light, assim, que é a Sonia So Far, já começa mais... Essa música é linda, cara. Não, é sensacional, e começa a dar uma acalmada, assim, aí você acaba com o Abandoned Fate, já é pra fechar o álbum, que você já tá calminho, entendeu? Mas o que eu acho bem legal de destacar nesse álbum é que ele tem uma atmosfera meio dark, assim, sei lá, cara. Sim, isso tem bastante. Acho que a música mais expressiva nesse sentido é a Salvation Suicide, que apesar de eu não curtir muito o título na primeira vista, depois que eu parei pra refletir a letra, é bem interessante, assim, tipo, é um negócio que vale a pena parar e pensar sobre o que tá escrito, né? Esse disco, ele fala sobre perturbações mentais ali, né?
Então tem vários temas ali, né? Como a gente tá falando, né? Suicídio, pessoas que são sociopatas, ou algumas outras coisas como bipolaridade, esquizofrenia, essas alterações de consciência, né? E assim, eu discordo um pouquinho do Alex, que ele falou que o timbre do Edu não combina. Eu achei que combinou sim, cara. Eu gostei bastante porque o Edu, ele soou bastante agressivo, né? E o que as pessoas falam bastante é que esse disco não é o Angra, é outra banda, não sei o que tem. Cara, é só um disco diferente, assim, como foi o Holy Land na época dele, que a gente tava falando. Poxa, tem músicas aí que são inegavelmente boas, como Scream Your Heart Out, ou a própria que a gente tá falando, So Near So Far, The Voice Command You mesmo, ou Eagle Painted Grey, que também como a gente tava falando que o disco é bem dark, essa música ela retrata bem isso, né? Então, ele foi um disco que foi bastante incompreendido, eu acho, mas apesar da atmosfera dark dele, que não é a pegada mesmo do Angra, eu acho que é um excelente disco, assim, concordo que a produção dele é crua também. Se tivessem gastado um pouquinho mais de tempo ali, né, refazendo as músicas como foi feito no Temple of Shadows, talvez fosse um trabalho que tivesse mais aceitação ali da crítica, né? Mas, cara, é um excelente disco, assim, né? Os temas das músicas, eu gosto bastante. Eu acho que pra quem não liga muito pra letras e etc, acho que chega a ser bem diferente o conteúdo lírico do álbum. Mas acho que cada música, como você disse, ele não é um álbum conceitual, mas ele tem um tema, né? Ele é baseado naquele livro, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas ele é um livro que fala sobre... O livro chama Aurora com os Surgens. Isso, e ele fala sobre essas condições mentais e tendências suicidas, esquizofrenia, depressão, sociopatia, etc. Então, cada letra é aquela coisa, brincadeira, tarefa de escola, né? Você parar e interpretar, né? Se vai estar certo ou não, é importante que você interprete e leve para alguma coisa para sua vida. Eu cheguei a ler esse livro aí, o Aurora com os Surgens, e ele, embora o disco não faça isso, né? Ele leva essa coisa das doenças mentais, se é que a gente pode chamar assim, para um lado um pouquinho mais sobrenatural em alguns pontos, né? Então, eu acho que eles se basearam mais nessa parte não médica, né? Mas como a pessoa que sofre disso se sente, né? Eu acho que eles focaram um pouquinho mais nisso. E talvez por isso que ele tenha esse tom um pouquinho mais dark, né? Porque a pessoa que sofre de uma coisa tipo esquizofrenia ou bipolaridade, ela deve ter esse mundo um pouquinho mais dark, assim, né, na cabeça dela. Então eu acho que foi um bom trabalho, sim. Não, sem dúvida, é um dos trabalhos, para mim, é o mais rico do Angra. De certa forma mostra bastante como que a banda estava no momento, né? Que muita gente fala que dali já estava começando um pouco os conflitos internos dos caras, até porque foi ali que o Almar nasceu, né? Que o Aquiles também, ele gravou esse disco só, assim, ele não estava junto com a banda, né? Ele gravou na Alemanha, se eu não me engano. E o Bittencourt Project também nasceu nessa época. O Kiko começou a pensar nos álbuns solo dele mais nessa época também, né? Na verdade ele já tinha discos solos antes, se eu não me engano. Mas... Sim. E nessa fase aí, um dos comentários que os fãs mais faziam era que o Angra ia acabar mesmo porque, assim, ninguém mais precisava da banda, cara. O Edu tinha o Almar, que... Na época, se eu não me engano, um pouquinho depois do Aurora com os Surgens, enquanto eles estavam nessa pausa aí, por causa do Aquiles e tal, veio o Free Equality, que é um excelente disco. Também o Rafael Bittencourt tinha o projeto dele, o Kiko tinha os discos dele, o Felipe Anderoli, o cara trabalha com vários outros artistas e também estava sem um batera, então o pessoal comentava bastante isso, né? Porque
se a banda acabasse, ninguém ia morrer, tá ligado? Todo mundo tinha seu projeto, todo mundo ia continuar tocando, então ninguém meio que precisava do Angra, né? Então vamos comentar aí sobre o talvez mais odiado álbum do Angra, o Aqua. Vamos lá, o Aqua. O porquê que o Aqua é especial pra mim, cara? O Aqua, ele foi pareceu o tema de redação de escola, né? Porque o Aqua é especial pra mim. Porque o Aqua é especial. Não, mas ele realmente é, cara, também. Ele é um álbum um pouco mais especial pra mim. O porquê? Ele foi o primeiro CD original que eu comprei do Angra e era o único CD que eu tinha no meu carro quando eu tirei minha carta, cara. Ou seja, eu ouvia ele indo e voltando da faculdade, saindo, indo pra lá e pra cá direto, cara. Era modo não stop ele. E era um álbum que eu gostava, cara. Eu tava esperando esse álbum desde antes do lançamento dele, que tinha os vídeos lá que o pessoal se reuniu lá numa chácara lá reality show, né? Reality show lá, pessoal lá tudo na natureza lá para conseguir se concentrar para criar lá o novo conceito do álbum, que foi baseado no livro A Tempestade de William Shakespeare, cara. Que foi o último livro do Shakespeare, né? Sim. Cara, e estudando o álbum tem duas partes, a musicalidade e a lírica. Vamos falar da musicalidade. Eu achei que a musicalidade do álbum não tá tão forte assim, cara. Na verdade, ela tá um pouco cansada, principalmente pelo Ricardo Confessori, cara, que ele não tá tão bem na bateria assim quanto antes. E também, julgando pelos projetos paralelos do Rafael Bittencourt e do Kiko Loureiro, eles também, cara, eles não estavam dando tudo deles nas composições de guitarra do álbum, cara. As composições são um pouquinho mais fracas do que antes, e o Edu, ele realmente tá com uma voz um pouquinho mais grave, cara, do que as outras. A gente percebe que a voz dele foi se desgastando um pouco entre o Temple of Shadows e esse álbum, cara. Tanto é que nas performances ao vivo dele, no último show do Angra, cara, no Citibank Hall em São Paulo, em dezembro de 2010, cara, aí a gente percebeu também uma mudança na voz do Edu, eu pelo menos percebi. E quanto à lírica desse álbum, cara, que eu também vi, foi bem composta. Na verdade foi muito bem composta, que quem já leu esse livro, A Tempestade, que, digamos, é bem difícil de ler, eles conseguiram trazer bem pra música, cara, o feeling do protagonista. Próspero. Eu vou ficar quieto boa parte desse, porque eu vou ser sincero, eu não gosto desse disco. Pra mim, ele não é bom. Eu reconheço o talento dos músicos e o trabalho que eles tiveram, mas não é um disco que me agrade, sonoramente. Não é aquele negócio que eu ouça me divertindo enquanto eu trabalho, por exemplo. Acho que tem uma atmosfera meio pesada, te deixa meio... aquele disco que te deixa meio desanimado, não sei. Sim. Isso acontece pra mim. Eu reconheço, como eu disse, reconheço o trabalho dos caras e tal, sei que é um belo trabalho, tanto gráfico, lírico e sonoro, e não sei nem se pode falar assim. O Lima Duarte na capa, né? Sim, e enfim. Assim... sei lá, eu não curto, então vou só escutar vocês falando. Vou expressar o meu ódio no silêncio. Cara, o disco, ele... não sei, ele é diferentão. Não, o que eu acho desse disco é o seguinte, eu achei legal, o Confessori, ele fez alguns shows com a banda, né, antes de gravar esse disco,
Teve ali a volta, né, da banda numa turnê junto com o Sepultura. E, bom, comparando o que vocês acharam com o que eu acho, né? Bom, de fato eu também esperava, porque, pô, nossa, cara, olha o disco que o Almar fez, olha o disco que o Rafael Bittencourt fez. Pô, na época o Kiko tinha lançado o Full Blast, que é um excelente álbum instrumental também. E aí, assim, o que a gente vê, eu não digo que o disco foi feito nas coxas, nem nada do tipo, mas eu acho que eles não usaram todos os recursos que poderiam ter sido usados, né? Tem várias músicas que eu acho muito boas, como por exemplo Spirit of the Air ou a própria Hollow. Monster in Her Eyes, cara, muito boa, cara. É uma das minhas preferidas, CD. E então, assim, esse disco ele tem qualidades boas, né? A voz do Edu, a gente percebe que tá uma voz um pouquinho mais envelhecida em comparação com os outros, obviamente, né? Quantos anos se passaram desde o Rebirth até aqui. E eu gostei, assim, da interpretação dele em grande parte das músicas, né? Porque realmente pegou o feeling ali da história do Shakespeare. Mas tem algumas coisinhas que eu acho que pecaram aí. Por exemplo, tem algumas músicas que você vê que faltou. Aquela mesma falha do Aurora Consurgens, né? Se tivesse tido um pouquinho mais de produção ali, pô, tá certo que os caras foram pro sítio, fizeram um reality show ali, mas sei lá, não tá 100% do que a banda poderia fazer, eu acho, né? É um disco diferente de tudo que eles já fizeram, e talvez a gente só vá entender ele direito daqui a alguns bons anos, né? Ainda é o Angra, mas é um Angra bem diferente, né? E o último comentário que eu tenho para fazer dele é a faixa Ashes, que, se você conhece um pouquinho de música brasileira, você sabe que pelo menos o comecinho dessa música é idêntico ao começo de Água e Vinho, do Egberto Gismonti. Todos os dias passeava secamente na soleira do quintal. A hora morta, pedra morta, agonia. Então, a faixa 2, depois da intro, a Rising Thunder, ela originalmente era uma composição acústica. Sim. E foi, na minha opinião, apesar de ser uma música considerável, ela foi composta num metal semi-cansado. Essa música ela foi lançada como um single, né? Liberado de graça pra galera. Eu lembro que eu fiquei esperando da meia-noite, que era quando ia lançar o single, fiquei esperando ali sair a música, cara. Apertando F5. Sim, nossa, dando F5 diretão, assim. Pô, foi emocionante. E na primeira escutada eu falei, pô, caramba, o que eles fizeram aqui? Eu não entendi direito, né? Mas depois eu passei a gostar mais da música, assim, ouvindo ela com o tempo. E lembro que na época também, na comunidade do Orkut da banda, o pessoal comentando bastante sobre ela, né? Depois sobre o clipe ali da Lease of Life e tal. Pô, esse disco, ele... Assim, ele não é um disco ruim de forma alguma. Eu gosto do disco, eu tenho ele original aqui em casa, autografado pela banda toda. Mas até é engraçado porque todo mundo autografou de caneta normal e o Kiko autografou com Eurorex o disco, cara. O vulgo branquinho. Esculacho. Não, ficou legal, cara, porque o encarte é escuro, né? Aí deu um contraste, ficou bem legal, mas é sempre só o dele de Rorex, assim, né? Na capa, né?
Mas é um disco que eu volto para escutar ele de vez em quando, porque também pegou uma fase boa da minha vida. Pô, cara, ó o sentimentalismo boiola agora, né, cara? Boiola entre aspas, né? Nessa fase eu lembro que eu tava gostando de uma garota e... Então essas músicas, nossa, cara, eu ficava conversando com ela enquanto tava tocando. Então sempre que embora não tenha dado errado, olha lá, ó, porque ele deve odiar esse disco, cara. Mas sempre que eu tava conversando com ela, eu tava tocando alguma música do disco. Então eu acabo lembrando, mas é uma fase da minha vida que estavam acontecendo coisas bem legais. E isso que é legal do Angra, né, cara? Desse papo todo, acho que é uma conclusão que a gente pode tirar. Eu acho que todos os discos do Angra, eles têm uma característica em comum que todos eles acabam marcando uma fase da sua vida, né? Sim. Você ouve ali, você lembra de, pô, nossa, quando esse disco saiu, eu tava fazendo tal coisa, eu gostava disso, daquilo, você lembra dos amigos que você tinha na época, né? Eu acho que isso é que acontece muito com os tiozões do metal na época por exemplo, do Iron Maiden, né? Você vê que tem muito tiozão hoje em dia que é pai já e tal, e já é vô, sei lá. E lembra com carinho da época, porque, né, por exemplo, o Angra, pra mim, foi uma banda que acompanhou, né, a parte útil, digamos assim, da minha vida, porque eu não lembro absolutamente nada que eu fiz quando eu era criança. Então, eu comecei a escutar Angra com 11 anos de idade aproximadamente, então, e escuto até hoje, então é uma banda que esteve presente em todas as fases da minha vida, então acaba tendo esse carinho especial, né? Esse negócio que você falou de se identificar cada disco com um pedaço da sua vida. E agora, né, falando um pouquinho do futuro da banda aí, nos encaminhando para o final deste programa absolutamente incrível, um pouquinho sobre o futuro da banda, né? Porque agora o Edu saiu e tá nessa novela aí de quem vai ser o novo vocal. E agora eles estão no cruzeiro ali do 7.000 toneladas de metal, algo assim, né? 70 mil. Nossa, cara, que cagada. 7 para 70, tá. E vão contar com a participação de um grande vocalista que é o Fábio Lione, né? Italiano. E apesar de ser um vocalista convidado, eu acho que o cara vai fazer um bom trabalho, né? Então vamos ver o que pega. Eu sinceramente eu não faço a mínima ideia de como que vai ficar as músicas do Angra na voz do Fábio Lione. É um vocalista que eu gosto pra caramba desde a época do Rhapsody, e até no Vision Divine também. Sim, então, Vision Divine é uma excelente banda. Sim, é um cara que eu acho que tem muito potencial, mas eu não tô falando mal não, mas eu não faço a mínima ideia de como que vai soar as músicas do Angra na voz dele. Eu tô bastante curioso pra ver o resultado. Eu espero que alguém grave de forma digna lá e não grave com aquelas câmeras de celular. Não, mas pro cara ir pro cruzeiro ele tem que ter ali um aparato, tem que ter uma Tech Pix refinada, né, cara? Não, sem dúvida. Eu duvido que tem gente que tá falando que ele vai ser o novo vocalista. Eu já não acho. Isso eu não acho. Eu não acho que. Eu acho que eles têm uma amizade forte com o cara e provavelmente em alguma conversa de bar aí surgiu o convite. Mas eu não acredito que vá ser o vocalista, até porque o cara é baseado dentro do metal italiano, então tem muita diferença e tal. Sim. Então acho que ia rolar uns conflitos aí. Bom, o que eu espero pro próximo disco do Angra, que eles já estão voltando a ensaiar com a banda, e você que acompanha os integrantes no Facebook ou no Twitter, o Felipe Andreoli, ele postou esses dias uma foto do pessoal ensaiando, então a gente sabe que vai vir disco novo por aí, vão vir coisas novas. O que eu espero, cara, é que eles venham, como sempre, né, com essa coisa do experimentalismo, colocando os elementos diferentes como eles sempre fazem, mas que não vire fanservice, tá ligado? Que, não, vamos fazer um disco, sabe, parecido com Angels Cry pra agradar a galera. Eu acho que muita gente tava comentando, tinha que voltar o André Matos, cara. Eu não acho que deveria voltar o André Matos, porque... Nada a ver.
além de ser uma relação desgastada e o André tá fazendo outras coisas ali, né, com o Viper, com o trabalho solo dele que tá muito bom, além de não combinar as agendas, as coisas do tipo, eu acho que o Angra não evoluiria como sempre veio evoluindo, né, cara, mesmo com discos, como a gente estava falando, o Aqua, que não foi tão expressivo assim, apesar de ser um bom disco, a gente vê que a banda sempre veio evoluindo, sempre veio trazendo elementos novos. Então é isso que eu espero, né, cara, pro futuro. A gente que gosta do trabalho sempre espera o melhor da banda, né? E vamos ver quem que vai ser o novo vocal, cara, que eu tô muito curioso pra ver como que vão soar as músicas novas com uma voz nova, cara. Poxa, tem tudo pra ser uma nova fase de ouro aí, não um Rebirth 2. Tem gente que arrisca dizer que a banda vai ser essa última, a última apresentação oficial. Tipo, os caras vão fazer o show lá no Cruzeiro e vão soltar um press release aí falando que acabou e tal. Eu acho que não é possível, mas por enquanto eu também não gosto de ficar dando palpite de quem vai ser vocalista, porque as bandas atualmente do Brasil eu não tenho quem. Tem gente que fala poderia ser o Alírio Neto, que eu acho que não tem muito a ver, apesar de ser um grande vocalista. Alírio Neto, todas as bandas que estão sem vocal, os caras cogitam ele, né? Tem o Yuri do Hybria, que eu acho que não tem absolutamente nada a ver, apesar de ser um baita vocalista. O cara do Wizards também, né? O cara não tem nada, o Yuri do Hybria, o tom da voz dele não tem nada a ver. Fora que o Hybria tá numa bela fase, então não faria sentido o cara sair de uma banda que ele tá lá há anos pra ir pro Angra. Então, esses dias eu escutei um cara falando que poderia ser o Mário Pastore, que, porra, não faz sentido nenhum também fechar o projeto dele. Apesar dele ter uma voz mais aguda, o vocal dele realmente não tem muito a ver com o Angra, né? E fora que o Pastore tá super bem sucedido no Japão e em vários outros lugares. Sim. Faria sentido o cara jogar tudo pro lixo e ir pro Angra. Por enquanto é aguardar e ver o que vai dar, né? Não é um palpite, eu não acho que seja o cara, mas é assim, é meio que uma coisa que eu acho que talvez fosse legal. Humberto Sobrinho, que era do Hangar. Sim. Eu acho que, porque ele é um vocalista muito versátil, tanto para cantar as músicas da fase do André quanto da fase do Edu, e para cantar as novas músicas também, dando uma cara realmente nova para a banda, né? Pela versatilidade dele, pela técnica que ele tem. Eu acho que talvez fosse um nome interessante. Não digo que vai ser o cara, não acho que seja, é só jogando no ar assim, né? Talvez fosse legal. Bom, eu já discordo, mas enfim, o programa é meu, vou cortar. E fora que o podcast já tá longo demais e isso vai render discussão. As pessoas que ouviram... Bom, se bem que o cara que ouviu até agora também já vai ouvir até o final, espero, né? É que assim, a gente não viveu a fase entre Fireworks e Rebirth, né, cara? Que por motivos óbvios nós éramos infantes. Eu não sei se era esse mesmo feeling que os fãs de metal na época, que tinham 20 anos, 20 e poucos que nem nós, se sentiam quando o André Matos saiu, cara, mas não sei. Deve ter sido um rage enorme, cara. Uma das coisas engraçadas do Angra é que é uma das bandas que mais tem versões forró, né, das músicas deles. Calcinha Preta, volume 10. Para mim não, você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que Mala sem alça, a boa do forró. Vou sofrendo, meu amor, nem me fala. Por te amar eu tenho sofrido demais.
Bom, mas enfim, né? Concluindo aí o nosso especial Angra, a gente sempre espera o melhor aí da banda. E, pô, se você gosta do Angra, se você tem alguma história bacana que você tem aí com a banda, uma história engraçada ou não engraçada, você pode mandar no nosso e-mail pizzacast@progpizza.com e a gente vai ler, e no próximo PizzaCast vamos colocar aqui o que o pessoal contou e tal. Vamos ter uma sessão de leitura de e-mails neste programa. Bom, então vamos encerrando aqui, fazendo um rápido espaço rap, mandando salves aí. DJ Alex, mande seus salves, cara. Não, isso não é rap, cara. Eu tô numa pegada pedal duplo aqui, cara. Falando muito de Angra, não consigo pensar em rap, cara. Desculpa. É o rap pedal duplo, né, velho? É o rap Achilles Priester, cara. Finalizando aí, agradecimento pra você. Obrigado mais uma vez por ter chamado aí no programa, cara. Poder estar falando de um assunto tão especial pra mim, que é o Angra, cara. O carro-chefe da minha história no metal. Obrigado ao Bruno também, cara, por participar aí comigo aí, tá compartilhando as opiniões aí, cara. E obrigado aos ouvintes por estar ouvindo e por estar me aguentando aí todo esse tempo. Valeu, galera. Cara. Bruno, mande seu salve, cara. Bom, meu agradecimento é sempre ao pessoal que prestigia nosso trabalho, tanto no BM Reviews quanto no Prog Pizza. Esse podcast acho que vai ser meio exclusivo para quem acompanha ou gosta do Angra direto ou indiretamente, tanto que vai ficar bem longo, eu imagino. Sim. Mas foi bem legal aí compartilhar opiniões e pensamentos sobre uma banda que é importante na vida de várias pessoas. Então, fica pro Rafa pelo convite, mas agradecimento aí pelo Alex, pela companhia e pela participação. E até a próxima aí, galera. Aproveitando, como o Rafa comentou aí, quem quiser deixar opiniões, pode usar os comentários do Facebook, tem a page do BM Reviews, tem a page do Prog Pizza. Sim. O e-mail do BM Reviews é bmreviews1@gmail, então pode mandar suas ideias aí que a gente vai estar sempre lendo. Aqui não é mídia marrom, não. O que quer que isso signifique, né, cara? Ai, caramba. Bom, é isso. Aliás, o Bruno comentou do trabalho dele no BM Reviews. Pô, é um trabalho que eu recomendo bastante, tanto que eu sempre chamo o cara para gravar o PizzaCast. Eu gosto bastante mesmo do trabalho dele. Vou deixar os links aí para você que quiser conhecer. Você que gosta do Prog Pizza, ele faz um trabalho muito bacana lá. No site dele você pode conhecer várias bandas novas muito bacanas. Eu sempre tô entrando lá e, pô, pra mim é uma honra contar com sua participação aqui, Bruno. O Alex também, claro. Embora o Alex não tenha site nenhum, não seja relevante, né? Cara, eu tenho um fundo do poço com o dado do Labella com o Gilberto Barros, cara. E aí? Quer alguém mais interessante que isso, cara? Acorrentado em você. Não, dando pra você. O CD do dado. Não vou falar desse vídeo de novo, cara. Não vou. Sai daqui! Sai daqui! Enfim, brincadeiras à parte, eu queria mandar os meus salves aqui pro pessoal que sempre acompanha a gente. Queria agradecer o Neemias Teixeira da banda Sigma, que tá sempre junto com a gente ali comentando. Muito obrigado aí pela participação de sempre. Queria agradecer também todo o pessoal que sempre escuta a gente, que tá sempre junto, mandando comentário, divulgando pros amigos. O Richard Pimentel, que tem um canal muito bacana. Vou deixar o link aqui também na descrição, você que quiser conhecer. Ele faz um trabalho de divulgar as bandas junto com os jogos, é bem legal, e ele tá sempre apoiando o blog, sempre divulgando a gente aí. Muito obrigado, Richard, pela força. Também, Alex e Bruno, já mandei os salves. E é isso, amigos. Vocês todos aí, fãs de Angra ou não, que acompanharam a gente até agora, fica aqui o nosso abraço, nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. E até a próxima, amigos. Agora digam coisas, exprimam o que está no coração de vocês.
Eu estou aqui neste momento procurando como que eu uso itens nesse maldito jogo que roubou a minha vida. Pô, cara, diga algo, Alex. Nesse momento eu tô lendo a biografia de Frédéric Chopin. Merda, cara. Eu vou falar sozinho no programa.